prazer para mim estar aqui. Falando de uma temática, vou ficar aqui mais um cantinho para vocês visualizar ali as lâminas. Que eu amo, né? Acho que eu consegui juntar tudo, assim. Eu trabalho há 10 anos com a temática da pessoa com deficiência. Sou espírita desde os meus 17, né? E terapeuta de família, casal. Então eu consegui juntar tudo aqui numa palestra. Foi um grande desafio quando a Rosane me convidou, porque não se fala muito sobre pessoa com deficiência dentro da espiritualidade, né? Mas é algo que eu amo e resolvi trazer isso, que é um grande desafio e a gente tem que falar sim. A imagem que a gente trouxe já foi algo bem importante no sentido da representação família, da representação do carinho com aquele pé, né? Por isso que eu coloquei ali também. Eu vou fazer primeiro uma fala bem específica da pessoa com deficiência, porque muitas vezes a gente convive, a gente vê, a gente sabe de algumas coisas, porém nem tanto, né? Então eu trouxe aqui o histórico, né, da pessoa com deficiência para nós entendermos um pouquinho, porque tudo que existe é muito recente. Nós estamos num momento de transição planetária e às vezes a gente quer tudo para ontem e as coisas às vezes demoram para acontecer, né? E no que se refere ao convívio, aos direitos da pessoa com deficiência, as mudanças que nós temos que ter é cultural. E tudo que exige uma mudança cultural, ela leva tempo, né? Então, muitas vezes eu digo que nós mesmos, quando trabalhamos com isso e nós dizemos que estamos numa caminhada, temos muito ainda a progredir, mas já fizemos vários degraus bem importantes. Então, assim, trazendo histórico, a pessoa com deficiência, ela vem de uma história lá da Idade Média de extermínio, né? Se nós for procurar na história, nascia-se pessoa com deficiência e as pessoas eram exterminadas. Os filhos eram jogados de penhasco e tem ainda culturas que utilizam disso, mas eram exterminados porque não tinham o que fazer. Então, no momento em que nascia uma criança ou em alguma idade se tornava uma pessoa com deficiência, elas eram exterminadas. E aí vocês podem dizer, nossa, Idade Média. Claro que faz tempo, mas assim, a nível de evolução, que bom que já, né, evoluímos. Depois nós passamos pelo modelo de rejeição social, que foi a exclusão. Da rejeição total, por quê? Porque eles eram inúteis, eles eram inválidos, não tinham o que fazer. Então vinha todo um movimento de totalmente rejeição, né? Pode até ficar. Então o que se fazia nessa época da rejeição social? É aquelas épocas em que eles eram no lugar mais distante possível, eram fechados em calabouços, né? Nascia ou alguém da família ficava com uma deficiência e eles eram retirados das suas famílias e realmente ficavam lá num canto. Ou seja, melhoramos um pouco, a gente não matava mais, mas deixava num canto. E eu uso essas palavras para impactar mesmo, porque às vezes a gente não consegue ver os graus de evolução que a gente vai tendo, né? Depois a gente entra então no modelo mais assistencialista, né? Que é a segregação, ou seja, aqui eles já sobreviviam, nós começamos a dar um valor de coitadinho, né? É um coitado, é pena da pessoa com deficiência, que precisava então ficar de novo. Aí às vezes era uma casa de cuidados ou um asilo, não precisava ser tão distante, ou seja, antigamente se nós formos ver as histórias, eram clínicas onde eram rodeados de rochedo, mar, ninguém chegava. Aqui, nessa fase, já era algo mais próximo. Ainda distante, ainda assistencialista no sentido de que vou dar assistência, mas até conviver, até não, né? Então, todo um movimento ainda de sobrevivência, mas esse modelo muito assistencialista. E depois, então, passamos para a integração, que é o modelo médico da deficiência. Se começa com a questão da reabilitação física e profissional. O que aconteceu aqui, que é esse movimento do modelo médico? O que foi que aconteceu? Aqui, basicamente, a gente chegou nesse período na época das guerras. Por quê? Soldados foram e voltaram tudo
muitos deficientes físicos, amputados. E aí, poxa, eles foram para nos proteger, para nos ajudar, e agora nós vamos isolá-los? E aí vem toda uma questão de reabilitá-los, e foi onde começou com essa movimentação, né? E por fim, que é hoje onde estamos, então, que vem o modelo, né, da inclusão, modelo social de deficiência, que é a equiparação de oportunidades, onde nós entendemos que a deficiência, sim, a pessoa tem as suas dificuldades, mas nós, como social, temos a nossa parcela. E aqui, pessoal, a gente faz um link bem importante com as nossas responsabilidades como cidadão. Ainda essa semana, e quando a gente começa, o universo traz as coisas, né? Eu estava ouvindo a Gênese do Haroldo Dutra Dias, ele está com vários vídeos onde ele refere a Gênesis. E tem um dos capítulos dele, se eu não me engano é o 7, onde ele refere que todos nós somos conectados, e ele faz uma referência das conexões neurológicas, onde nós nem nos damos contas, mas as conexões neurológicas nos ligam, todos nós, entre si. E ele refere o quanto, por isso, que algo que acontece lá nos Estados Unidos, sim, nos atinge de alguma maneira, porque energeticamente todos nós estamos conectados. E se todos nós estamos conectados, tamanha a nossa responsabilidade com os nossos irmãos. E aí aqui eu queria agregar isso à nossa temática do dia de hoje, né? Pode passar. Aqui eu trago um desenhinho, então, para nós pensarmos nisso, né? A exclusão, ou seja, a sociedade e eles pro lado de fora, a segregação, onde eles ficavam, então eles não tinham nem mais, eles ficavam não só soltos, mas em algum lugar onde a gente não, né, ficasse atendidos, que é a questão do assistencialismo. A integração até pode estar aqui conosco, mas assim, né, a gente vê muito essa comparação no trabalho. Tu pode até estar trabalhando comigo, mas aí agora tem leis e eles têm que ser inseridos. Tu até pode estar na minha empresa, mas aí tu fica o dia inteiro sentado aqui em cima desse saco de farinha para não incomodar. Fica aqui para mim cumprir cotas, mas o estar junto fazendo algo não é dado. E aí finalmente vem a inclusão, onde todos estão com todos, né? Que é esse momento. Se nós formos pensar nesse movimento, o que aconteceu, assim, né? Para nós pensarmos na história da pessoa com deficiência, e já fazendo um gancho aqui, porque a espiritualidade sempre está conosco e sempre nos auxiliando. Teve o Holocausto, né? E com o Holocausto a gente fala muito do judeu, né? Mas junto com toda aquelas barbárie dele, lá foram-se também ciganos e pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, como propósito e objetivo da ocasião era uma raça ariana pura, eles eram exterminados. A pessoa com deficiência, seus ascendentes e descendentes, para ter certeza que nunca mais ia ter deficiente naquela linha de família. Então foram inúmeros eliminados. Quando acabou a guerra, o que aconteceu? As Nações Unidas se uniram para proteger e salvaguardar para que isso nunca mais nos acontecesse. Penso eu que muitos, porque não todos, muito intuídos pela espiritualidade, com o propósito de paz. Então as Nações Unidas uniram e fizeram uma lei chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso em 48. E ali começa-se então a pensar leis para que essas barbáries nunca mais aconteçam na humanidade, né? E a partir dali foram feitas várias outras leis, né? A que a mais todos nós conhecemos é a de 88, né? A nossa convenção, onde todos têm direito de ir e vir, né? Então, várias outras leis que são colocadas. Bem especificamente da pessoa com deficiência, em 2006, e quando eu digo 2006 é ontem, né, gente? Ela é muito recente. Foi feito, então, desde 48, 88, vem se sentando, vem conversando sobre. Em 2006 foi feita a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E em 2008 o Brasil ratifica como nossa lei também. Ou seja, ficou 2 anos ali e ela disse, não, essa lei é lá de fora, mas a gente vai ter ela como lei brasileira também. E desde então, a pessoa com deficiência tem várias leis que amparam.
E agora, recentemente, em 2015, foi feita um grande compêndio sobre isso, que é a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, que ficou em vigor em 2016. Vocês devem ter visto na mídia o quanto as pessoas falavam sobre, agora as escolas vão ser multadas se não aceitarem mais pessoa com deficiência. E aí teve todo um movimento para isso, e começou a se pensar, brasileiro, né? Enquanto não foi pro bolso, não se pensou em realmente efetivar esses direitos. E aí em 2016, 2017 eles estão sendo mais fiscalizados e apontados como algumas coisas que eles estão conseguindo. Aqui eu trago para vocês a definição atual da pessoa com deficiência. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial. Sensorial é deficiência auditiva e visual, né? Permanentes, os quais em interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em bases iguais com as demais pessoas. Então, o que quer dizer isso? Que eles têm as suas dificuldades, mas o que os impede muitas vezes de se colocar na vida são essas barreiras. Ou seja, eu sou um cadeirante, eu quero ir na União hoje. Como é que ele sobe se nós não ajudarmos ele a subir? Né? Eu quero hoje ouvir a palestra da Eva na União, mas eu sou surdo. Não consegue se não tem Libras, né? Estou muito feliz, e quem trabalha comigo nos grupos já sabem, né? Que eu já contei os 4 ventos, que a nossa federação está indo atrás disso e vamos começar todo o movimento para trabalhar essas barreiras. E estamos, né, já em alguns movimentos, algumas casas já estão com algumas ações, e eu acho que é bem com essa visão, todos para todos, né? Então, com esse propósito. Então, aqui eu trago a pessoa com deficiência, bem as questões mais para a espiritualidade, que é o nosso propósito de hoje. A deficiência de uma pessoa, seja ela física, intelectual ou moral, não é um castigo de Deus, pelas faltas cometidas em vidas passadas. Isso é super importante, e o quanto nós temos que ter o cuidado. Que é muito fácil para nós, a gente sempre ter um olhar na nossa faixa evolutiva de julgar. E aí quando a gente vê uma pessoa, muitas vezes, bem comprometida com uma deficiência, o pensamento primeiro qual é? E eu digo isso nós espíritas, né? O que será que fez em vidas passadas? É o primeiro pensamento que nos surge. E nós temos que ter muito cuidado, e no desenvolver da tarde de hoje eu quero trazer isso para vocês, que nem sempre. Então, o quanto a gente tem que cuidar esses pensamentos, né? Segundo o Espiritismo, as deficiências não são um castigo vindo de Deus, vingativo e cruel. Essa ideia medieval serviu durante muitos séculos para incutir o medo nos fiéis e aumentar o poder da igreja. Quem conhece a história sabe quanto tinha várias coisas nesse sentido. Mas para o Espiritismo, a deficiência é a descoberta de novas sensibilidades, virtudes e capacidades que estavam adormecidas em nós. Todos nós temos potencialidades, cada vida que a gente vem, a gente desenvolve algumas coisas. No momento que alguém fica limitado em alguma dessas segmentos, seja cego, seja deficiente intelectual, ou seja físico, outras habilidades surgem. Até porque a gente tem que se puxar para aquilo. Quem é surdo tem uma audição aguçada, quem é cego, tem uma audição aguçada. Quem é surdo, ele acaba tendo outras habilidades. E sem falar o intelectual, muitas vezes a gente acredita que aquela pessoa não está entendendo e ela está. Então, assim, tantas coisas que a gente, no dia a dia, nos é possibilitado, né? É também um teste à nossa coragem e uma forma mais espontânea e simples de ser e de estar na vida, valorizando os aspectos mais positivos e fazendo uma crítica construtiva dos nossos gestos errados. Então vem a pergunta que sempre que se fala em espiritualidade se questiona muito, né? Por que pessoas nascem deficientes? Onde está a justiça de Deus quando isso ocorre? Tem como explicar? Nem eu estou aqui com esse propósito, né? Mas trouxe algumas coisas para nós refletirmos. A justiça divina a partir da lei de causa e efeito e a dinâmica da reencarnação que se complementam. Essas duas questões eu acho que nos trazem
muitas questões quanto a refletirmos sobre... Estou hoje abordando a pessoa com deficiência, mas ela nos traz para tantos outros motivos, né? A ação e reação, o que a gente planta, a gente colhe. E a questão da reencarnação como algo que nos dá de presente a cada momento oportunidades para estarmos sempre nos evoluindo. Pode passar. E aqui não é diferente com essa temática, né? Eu trago aqui uma passagem do Evangelho, né? A lei de causa e efeito pode ser explicada bem superficialmente assim. Quando fizermos uma má escolha, deveremos pagar os custos dela em outra oportunidade. Como vai se dar esse pagamento? Só a misericórdia divina sabe. E tendo resolvido isso, será preparada uma nova encarnação com provas e principalmente expiações à altura. Esse é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz. E eu trouxe para nós ver assim que a cada reencarnação se pensa em como estarmos reaproveitando algumas coisas e como resgatar algumas coisas. Muitas vezes se opta, né? Nessa vida eu vou com uma limitação de uma deficiência, não porque eu fiz algo que me levou a isso, mas porque eu acho que eu vou aprender algumas coisas com isso. Pode passar. É comum fazermos um pensamento linear referente a causa e efeito, como eu disse. Nosso pensamento é muito linear quando vimos, né? E as expiações de reencarnação posterior. Frequentemente ouvimos dizer pelos simpatizantes espíritas: se uma pessoa se suicida com um tiro na cabeça ou se abusou da sua inteligência, nascerá em outra vida com deficiência mental. Se uma pessoa se suicida pulando de grande altura, poderá nascer novamente com alguma deficiência física. Aqui eu trago essa questão do pensamento linear, porque se tratando de ser humano, se tratando de espírito, e espírito no sentido que cada espírito é único, cada história e trajetória de evolução dele é muito única. Então eu trago assim aqui que nem sempre, pode ser que sim, mas nem sempre, né? Para nós sempre termos esse pensamento crítico de não ter essa coisa do julgar. Existem muitas implicações no que tange o planejamento reencarnatório e como o espírito que cometeu tal falta poderá saldar sua dívida. Então, muitas vezes, ele terá outros planejamentos e não necessariamente será assim que ele vai resolver essa pendência. Prejudicou o seu perispírito, sim, através do suicídio, mas nem sempre vai ser por isso. Por que eu trago isso, pessoal? Eu trabalho com famílias e trabalho com uma pessoa com deficiência e é muito pesado muitas vezes, porque às vezes as pessoas vêm com esse pensamento e acham assim, eu fiz algo, né? E agora eu estou pagando. E muitas vezes não é isso. E o quanto tem que aliviar, porque eles já, como a gente brinca, matam um leão por dia. É uma dificuldade tremenda. Nós, no nosso dia a dia, já temos dificuldade. Imagina para quem tem tantas barreiras, tantas dificuldades, né? Com algumas limitações, no mundo hoje de expiação e prova, onde muitas vezes estamos só voltados para os nossos umbigos e esquecemos essa conexão e esse olhar para o nosso lado em auxiliar. Quantos de vocês já não passaram por uma rua, não viram um deficiente visual numa esquina e ele fica lá? Às vezes vários minutos até alguém se prontificar em dizer, precisa de ajuda para atravessar? Algo tão simples. Mas às vezes, o que nos impede de fazer isso? Eu não sei como fazer, vai que eu prejudico. Como que eu sei? Não sei nem como chegar no cego. Como é que eu ofereço ajuda? E às vezes esses detalhezinhos que faltam para nos sensibilizar no dia a dia. Alguns se ofendem. Já tentei ajudar uma moça uma vez cega, ela ficou brava, ficou furiosa, eu não sou deficiente, foi o que ela disse, calço, tentando ajudar, quase caiu no buraco, ficou brava, ficou literalmente brava comigo. E aí a gente entra numa questão bem importante. Antes da pessoa ser deficiente, ela é pessoa. Então, muitos de nós estamos muitas vezes de mau humor, mal-humorado, muitos de nós, às vezes, por outras questões, e eles também. Mas é bem pertinente isso que o senhor nos traz,
porque a gente faz logo assim uma associação quando acontece isso. Nunca mais vou ajudar, porque eu ajudei uma, me tacou-lhe as patas, não ajudo mais. Porque a gente faz uma questão de associar que todos eles vão ser mal-humorados e não gostam de ajuda. De repente foi só aquela criatura naquele dia porque por um determinado motivo, né? Então, quanto que a gente às vezes somos testados, né? Diariamente, na verdade. No livro Deficiente Mental, Porque Fui Um, da autora Vera Lúcia, encontramos diversas histórias magníficas onde os espíritos contam como foram as experiências do corpo com deficiência intelectual. Entre elas tem a história de Adolfo. Eu selecionei essa história porque é bem interessante assim. Eu acho que esse livro é interessante porque ele é cheio de relatos. Mas por que esse? A história do Adolfo era um rapaz de posses, ele e a família, e ele fez medicina, né? Ele fez medicina, casou com alguém também que gostava muito do din-din, como eu digo, e aí na história da vida dele lá pelas tantas, teve uma batalha e ele foi convidado a ir com as tropas para defender a sua pátria. E ele meio na dúvida, mas pensando que isso iria reverter em dinheiro e que isso ia ajudar na sua profissão, ele foi. E lá ele tinha um outro companheiro onde os dois... muitas vezes os inimigos eram feridos e eram deixados para eles, e eles faziam atrocidades com esses inimigos, se utilizando do seu saber através da medicina. E um determinado dia as tropas inimigas bateu lá e eles desencarnaram, os dois, né, junto com os inimigos. Quando chegaram do lado de lá, estava esperando, como a gente já sabe pelas nossas literaturas, estávamos esperando todos que ele fez a maldade, né? Ah, você chegou, agora nós vamos fazer contigo o que tu fez conosco. O que acontece? Porque eu acho que o rico para nós também trazer isso pra gente, né? O rico da diferença dos dois. Os dois amigos fizeram isso. Só que ele ficou preso por anos no umbral, né? Danificou muito seu perispírito. Por uma raiva desses inimigos, ele queria se vingar, ele não se conformava daquilo, e achando que ele não fez grande coisa de errado, já que eles tinham me pegado, enfim, ele ficou remoendo coisas negativas. A tal ponto que o outro amigo foi salvo, reencarnou, e em um momento foi buscar ele no umbral e disse, vem, reencarna como, né, reencarna que eu te recebo como filho. E aí sim, para esse espírito foi dito para ele, tu danificou tanto teu perispírito que tu vai nascer então com deficiência intelectual, física e várias deficiências. Ele era bem comprometido. Mas o que eu queria trazer para vocês é essa questão de o quanto às vezes eles ficam presos nas suas questões e com dificuldades. E isso, onde vai o pensamento, vai o nosso coração, já diz, né? Vários textos sobre isso. Pensando em reencarnação, a gente tem uma literatura daí bem vasta e bem boa. Trouxe alguns recortes de alguns livros que a gente acaba lendo para poder ter, né, esses subsídios, e eu acho que ação e reação é bárbaro, né? E podemos citar o caso do espírito Segismundo, também do livro Missionários da Luz, em que o André Luiz relata detalhadamente o processo de reencarnação. O que eu acho que é rico aqui do Segismundo é a riqueza de detalhes do que é e como é difícil para nós estarmos aqui, né? O tanto que tem que ser preparado esses pais, o tanto que temos que estarmos nos propondo esse novo planejamento, né? Eu trago ele com essa riqueza de detalhes, para quem não vou ficar aqui fazendo spoilers como os adolescentes, mas que possam estar de repente lendo o livro nesse sentido, para nós entendermos, né, a riqueza da nossa responsabilidade como seres ocupantes desse corpo físico, como seres que recebemos filhos, nesse sentido, né? Bem como o mesmo espírito refere no livro Evolução em Dois Mundos, a formação genética do homem e as escolhas de pai e mãe que se afinam às suas necessidades de evolução. Nós nascemos aonde a gente precisa. Chico fala muito disso, né? O quanto nós nascemos aonde nós precisamos para o nosso planejamento evolutivo. E aqui eu quero fazer um link já falando de família.
né? Nós nascemos aonde a gente precisa. Então essa família, quando recebe uma pessoa com deficiência, ela aceitou essa posição porque ela está aceitando o espírito. Eles em espírito já têm comunhão, né? Por que eu digo isso? Porque também, como as necessidades para a evolução são escolhidas, e lá, nessa primeira citação do Segismundo, vocês vão ver eu disse que eu nem ia fazer spoiler, mas vou acabar fazendo. A escolha do espermatozoide certo pro óvulo, tu vê aquilo e tu fica pensando, meu Deus, como assim? É escolhido o melhor, ou seja, aquela avalanche de espermatozoide correndo e a gente sempre se questionando, né? Baba, por que só um conseguiu? Lá em cima a divindade que providencia isso para que nós tenhamos todo o nosso aparato físico de corpo necessário para esse momento. É eles, né? E a gente fala muito isso no nosso grupo de gestantes, né, Kátia? O quanto é todo um preparo para essa necessidade. E aí, pessoal, a espiritualidade pode sim ter preparado um espermatozoide, ou um óvulo, ou pais onde teriam uma tendência para que ocorra uma pessoa, né? Ocorra o nascimento de uma pessoa com deficiência, ou não. Muitas vezes é simplesmente o espírito que veio com esse propósito e não vamos achar nenhuma explicação orgânica e biológica. Por isso que se estuda e às vezes as pessoas dizem, não entende-se o mistério hoje. Eu que trabalho com a temática, o porquê de tanto autismo, né? Cada 10 crianças, 10 crianças com deficiência, 8 é autismo. Por que disso, né? Então, só esse tema acho que dá uma palestra, né, Rosane, do porquê do autismo, assim. A espiritualidade está debruçada sobre isso, falando muito sobre isso especificamente, é interessante. Mas aqui eu quero trazer isso, assim, essa questão do orgânico e da importância do pai e mãe, que nós temos algumas responsabilidades com essa questão orgânica até por aí, né, nesse sentido. Pode passar. Então, família, né, pela psicologia, é a nossa base inicial, onde se aprende tudo para ir para o mundo. Quando a gente fala educação vem de casa, sim. Por que eu digo isso? Porque às vezes a educação é outra coisa que é interpretada que se vai para a escola para ter educação. Não. Educação é na família. Na escola se vai para ser alfabetizado. Eu acho que isso é algo que também é meio deturpado no social muitas vezes, né? E no sistema familiar, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Mas como assim 1 mais 1 é 2? Não. Se tratando de família, é sempre mais. Porque é como um elo de uma correntinha, onde um elinho às vezes se desfaz e tu não consegue mais. Uma trama de manta, vi tua manta agora pensei, onde tu desfaz se desfez e foi. Tu não consegue mais grudar um ponto no outro, tu amarra aqui, desamarra lá. É nesse sentido. A família está entrelaçada. Por que eu quero dizer isso? Porque é muito difícil uma família onde alguém tem uma dificuldade que toda a família não se mobilize. Quando, saindo um pouquinho da pessoa com deficiência, para não ficar tão forte assim, mas quando nós temos uma criança ou adolescente, ou o pai ou a mãe, qualquer um dos membros, com diabetes, nós começamos a cuidar do que tem na geladeira, né? Todo mundo começa a cuidar. Ou seja, envolve todo mundo. Se tratando da pessoa com deficiência, também. Todo mundo se volta para olhares diferentes para essa temática, se preocupa muito mais, né? São questões dos irmãos pensando no futuro e de responsabilidade para com esse irmão. Os pais também muito voltado, muitas vezes uma prole grande, mas voltado mais para esse filho. Nesse sentido. Pode passar. Família e espiritualidade. Nossa, a gente tem tanta coisa para falarmos, né, de família. O que monta uma família, né? Se nós formos ver da família parental, família espiritual, o que faz com duas pessoas, cada um num continente diferente, que se acham, se apaixonam e formam uma família, né? Então a família, na verdade, pela espiritualidade, ela é algo muito rico, né? Então eu trago aqui o que o Alírio de Cirqueira Filho nos traz no livro dele. Para a espiritualidade,
A família é o laboratório de amor. Ali é permitido se conviver com quem ocasionamos muita dor ou nos fizeram muito mal para aprendermos a amar. Hoje aqui nós estamos falando da pessoa com deficiência, como alguém que está nessa família. Mas nós podemos trazer muitas outras questões para dentro da família nesse sentido, né? Questões de filhos rebeldes, questões de filhos drogaditos, questões de filhos com tantas outras dificuldades, né? Sempre o que dói mais na gente é o que está acontecendo conosco. Então parece que sempre a nossa dor é maior do que a outra pessoa está passando. Mas essas dores que as famílias trazem, o cuidado que nós temos que ter também, aquele olhar também de julgamento, e eu pontuo muito isso, porque eu sempre gosto dos casinhos, né? Quando a gente vai apontar, ou julgar, ou pensar o que está acontecendo, sempre um dedo, e 3 mostrando para ti, olha bem o que tu está fazendo. Pra gente sempre estar atento a isso. Por que eu digo isso? Família, muitas vezes a gente vê lá que tem um que outro que se atritam mais do que se amam. E aí a gente diz, mas que pai carrasco, ou então que filho carrasco. Nós não sabemos o que tem ali. Cabe a nós, na verdade, entender aquilo e orar por eles. E eles também, de certa forma, olhar com carinho para essa oportunidade. Aí, claro que entra muito as questões de crenças, as questões de como cada um, seu grau evolutivo, vai lidar com esses conflitos. Alguns conflitos mais leves, outros conflitos que a gente sabe que é bem difícil para a gente, né? Mas esses conflitos familiares, ela já abraça noutra questão que a gente sabe que muitas vezes a nossa evolução é pela dor ou pelo amor. E muitas vezes o que nos incomoda é o que nos tira do comodismo, né? Então o que faz com que eu me mexa, que eu vá atrás de algo, é porque estou desconfortável. Tem o Rubens Alves diz isso, né? Que a pérola só existe porque dentro da concha entrou um grão de areia. Porque senão ela não produzia desconforto e aquela areia não ficava se mexendo dentro da concha até produzir a pérola. Então o que nos desconforta faz com que a gente se evolua. Então, por isso que é oportunizado nesse laboratório de amor nós termos o convívio muitas vezes, porque se é uma família extremamente harmoniosa, que bom! Não quero dizer nada, mas é que te deram uma folga nessa, né? Na próxima tu te prepara. Te deram uma folga nessa reencarnação para te harmonizar com todo mundo mesmo, né? Para te se fortalecer. Mas geralmente ali é nos oportunizado. É ali que nós podemos mostrar o nosso verdadeiro lado. Muitas vezes a gente sabe de casos onde as famílias, os membros dentro da família não são tão legais e fora, no trabalho, no social. Mas não acredito que essa pessoa é assim com seu pai, com a sua mãe, com sua esposa, né? Por quê? Porque é nesse laboratório, Deus nos deu um espaço para ali sermos quem realmente podemos ser. Pode passar. Eu trago então a questão do Livro dos Espíritos, pensando em família e espiritualidade. Questão 207, frequentemente os pais transmitem aos filhos a aparência física. Transmitirão também algumas parecença moral? Não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. E aqui de novo a gente fala dessa importância que é o dom da vida que nós acabamos dando aos filhos, mas que ele é um espírito milenar, né? Então ele já existia. E também, ouvindo muito os áudios, eu acho que eu sou uma viciada em áudio do Haroldo, e a gente vai colocando e vai ouvindo, e uma vez ele estava falando bem isso, né? Que a espiritualidade fez de tal forma que esses espíritos eles chegam todo fofinho, todo bonitinho, todo precisando de carinho, e que nós nos encantamos com eles e de forma alguma a gente vai olhar e pensar que esse espírito pode ter matado alguém.
Porque senão a gente se assusta muito e diz, não, como assim? Né? E aí ele traz toda essa questão de que o quanto nós damos a parte genética, e é de grande importância, pode passar para a primeira, a nossa responsabilidade, né? Questão 208, ele continua, então, a pergunta é, nenhuma influência exerce, então, os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento deste, já que, então, né, cada espírito é um espírito? E aí os espíritos respondem, ao contrário, bem grande influência exerce. Os espíritos têm que construir para o progresso um dos outros, pois os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Aí quem é pai e mãe chegou a tremer agora, né? Porque pensa assim, ai meu Deus, né? E é isso mesmo. Nossa responsabilidade é tremenda nesse sentido, onde nós temos sim essa responsabilidade através da educação, através de ter a idade muitas vezes vendo traços de egoísmo, de uma conduta inadequada, de ir lá e dizer, não, aqui não, agora não vai ser mais assim. E às vezes também vou dar uma aliviada na preocupação dos pais, às vezes os pais conseguem, outras vezes só dá uma aliviada. Depende da evolução desse espírito que estamos recebendo. Porque às vezes os pais fazem de tudo e não conseguem colocar aquele filho no trilho. Outras vezes é bem mais fácil, ele já vem, né? Muitas vezes ele ajuda os pais. Mas essa tremenda responsabilidade na questão moral. E eu digo moral principalmente porque nós estamos cada vez mais, a gente sabe aí pelas literaturas, recebendo espíritos que eles já estão lá na frente, que eles estão vindo para nos ajudar para ver se esse planetinha vai para frente, né? Então, a nível intelectual, a galerinha tá chegando com o dedo na tomada, né? Eles têm uma questão intelectual bem boa. Alguns a moral junto, outros não. E aí vem o nosso grande desafio. Tu pode saber muito, mas aqui em casa isso vai ser tratado com respeito, né? Então, tantas coisas que a gente pode estar alinhando. A convivência entre filhos e pais é recurso psicoterapêutico valioso. Divaldo, em Constelação de Familiar, ele fala do quanto e em cada papel, né? Fala o papel importante dos avós, fala o papel importante para o pai, para a mãe, para os irmãos, o quanto o amor da fatria é significativo. O amor da fatria, trazendo para a pessoa com deficiência, muitas vezes, ele é o que o irmão às vezes mais consegue fazer algumas coisas. Com o pai e a mãe é mais resistente, com o irmão de algum jeito mais, porque é uma forma mais lúdica, ou o irmão tem um carinho diferente, eles acabam conduzindo de uma forma melhor, né? Em se tratando de um filho com deficiência, mais ainda, o aprendizado é gigante. Por quê? Tendo em vista os desafios sociais, as lutas pelos direitos, especialmente assumindo a postura de pais que possibilitem hoje a autonomia. No mundo cão, hoje nós lutamos muito e se vocês forem observar, é uma luta muito grande das pessoas com deficiência e quem tem a oportunidade de conviver com elas vai ver. Eles muitas vezes estão no luto, porque ele se descobriu agora que é deficiente, eu estou no luto, eu não sou não, e me deixa ele mesmo que eu caia no buraco. Mas muitas vezes eles querem se arriscar sozinho. Tu só me diz que rua eu tô, que eu já tenho orientação e mobilidade, que é aquele andar com a bengala, e se tu me disser que eu tô na João Alfredo, eu vou saber que tem a República, que depois da República vem a José do Patrocínio, que eu vou seguindo e vou me localizando. Então, assim, é essa luta que eles vêm trazendo para a autonomia. E eu digo aqui que é um grande desafio para os pais, porque se para nós, nossos filhos, educadinho, que não tem barreiras, não tem limitação, muitas vezes é difícil largar ali no mundo, como que vamos largar um filho que tem suas limitações, que a gente sabe que a sociedade vai criticar, que a gente sabe muitas vezes que o mercado de trabalho é cão com eles, né? Então, que é o tempo todo aquele movimento e primordial, e eu acho que aqui entra muito
o amparo da espiritualidade, que é aquele movimento das famílias de deixar ir e eu tô aqui, porto seguro. Com a pessoa com deficiência isso é muito importante e é muito mais necessário, e o porto seguro estar mais próximo também. Porque a gente faz muito isso com os filhos de adolescência. Tu vai, eu tô aqui. E eles fazem esse movimento de ir, voltar, ir, voltar. A pessoa com deficiência, isso é a vida inteira, o ir e voltar. Porque em alguns momentos, mesmo na fase adulta, também ele encontra dificuldades. Dificuldades que muitas vezes acaba a parte orgânica se agravando. Dificuldades porque tenha muitas vezes, dependendo da deficiência, um fato real de morte presente, né? Então tudo isso faz com que a família o tempo todo esteja em volta. E mesmo estando em volta, tem que muitas vezes dar essa liberdade para o filho poder se testar, ter a oportunidade de saber o que ele faz, o que ele não faz. Eu quero ir para a escola, que eu acho que é algo que hoje a gente vê muito assim, as escolas integrando todo mundo com todo mundo, e para os pais aquele sofrimento assim, mas ele não sabe como é que ele vai ficar lá junto com os outros, de poder de poder soltar, né? Eu acho que isso é um desafio tremendo. E quando eu digo os desafios sociais, bom, o joio e o trigo tá misturado, né? E como a gente tem na sociedade muita gente se preocupando, muita gente que quer falar do assunto, muita gente que se preocupa com o outro, tem muita gente que também assim, ó, só vai me incomodar isso, não quero. Então acho que é um grande desafio para as famílias, muitas vezes é doído, né, para eles, e o quanto é importante esse movimento e essa sensação de amparo. E quando eu digo amparo, muitas vezes as famílias das pessoas com deficiência não querem que a gente resolva tudo. Então, eles só querem ser ouvidos, só querem um tempinho, né? O ser, sua família e a espiritualidade. Aqui eu consegui juntar para nós discutir um pouquinho de tudo isso, né? O corpo físico pode comportar-se como deficiente. E aqui deficiente no termo bem o que está lá no dicionário, que é fracasso, que é imperfeição, nesse sentido, tá? Mas o espírito não tem nada de deficiente. Ou seja, o orgânico muitas vezes faz com que ele não consiga fazer algo, mas o espírito está ali aprendendo. Quantas vezes vocês já não ouviram as pessoas dizer, quem foi já em algum momento naquelas casas que tem aqui em Porto Alegre, de pessoas com deficiência grave, né? João Batista, se não me engano, é uma delas, em que tu tem uma criança ou até criança ou adolescente com paralisia cerebral onde só mexe o olho, mas aquele olho diz tanto. Por quê? Porque a gente tá ali, a gente sabe que tem alguém aprendendo o tempo todo. Lembrar sempre que antes da deficiência há um ser. Por que eu digo isso? Porque é muito comum as pessoas começarem a identificar, lá vem o autista, lá vem o síndrome de Down, tava na presente fulaninho, quem que é o fulaninho? O cego? O cego. Então assim, o quanto a gente tem que ter o cuidado disso? Antes disso, ele é o João, ele é o Lucas, ele é um ser, ele é um espírito reencarnado, que neste momento está com uma deficiência. Eu acho que sempre temos, assim como neste momento, eu, Eva, estou aqui fazendo um papel, uma palestrinha para vocês. E em outro momento, você é outra coisa. Então, nesse sentido que a gente tem que entender. E educação, aqui eu trago, que é um grande dificultador, né? Botei educação em limites de propósito, né? Porque limite é a palavrinha que eu acho que é da ordem, todo mundo fala tanto da dificuldade dos limites, se fazem necessários. Porque aí, muitas vezes, e isso eu trago para a família, isso eu trago para se alguém de vocês um dia tiver a oportunidade de conviver com, e com certeza teremos, eu fantasio que cada vez mais vamos ter pessoas com deficiência convivendo conosco na União e em todos os centros espíritas, na evangelização e em todos esses lugares. E o que a gente precisa? Diante de tudo isso que eu falei, eles precisam exatamente o que os outros precisam. Educação, limite. Mas como é que eu faço educação? Como é que eu coloco limite na pessoa com deficiência intelectual? Repetindo muito.
Se pro teu filho tu repete 5, pra pessoa com deficiência intelectual é quase 20 vezes. Eu tenho um filho autista. Tem que dizer a mesma coisa por muito tempo, muitas vezes. Isso. Leva anos, às vezes, para aprender. E a questão do limite é interessante, porque às vezes também ele não vai entender, então eu não vou dar o limite. E ele vai entender, sim. Ele vai ter essa questão, sabe? E, bom, aqui a gente poderia estar entrando em outras questões dentro da educação, do limite, entrar no, eu digo que é um tabu ainda social muito grande, sexualidade, né? Porque quando dentro da temática pessoa com deficiência não se fala sobre isso, mas eles crescem, eles se tornam adultos, então tem tanta coisa, né, para se falar. E eu acho assim que quando a gente fala do limite e imaginem a tolerância, vocês imaginem o quanto de aprendizado para um pai e para uma mãe, onde tem que repetir muitas vezes, quando eu digo muitas vezes, a mesma coisa, né? Onde tem que aprender a conviver com uma rotina que, se tu não fizer aquela rotina, ele se desorganiza. E aí tu tem que se adaptar aqui, né? Então, acho que é bem importante para nós entendermos tudo isso como uma dádiva do Pai Maior para aprendizados para nós. Respeito por suas limitações, mas dar oportunidades de demonstrarem suas potencialidades, porque aqui muitas vezes não vai conseguir, nem deixa tentar. Então, de deixar tentar, né? Você falaste em autismo, eu lembrei logo de uma cena, e eu gosto de me reportar as questões, porque a grande massa ainda assiste novela e Globo, né? E quando passou uma novela onde tinha uma autista adulta, eu lembro da grande dificuldade, achei bárbaro aquilo ser mostrado, da mãe deixar ela arrumar a cama. Ela não vai saber arrumar a cama. E o irmão brigava com a mãe e dizia, mas ela tem que tentar. Não, mas ela não vai. E aí eu fico pensando, vamos fazer umas associações, como é difícil pra gente muitas vezes deixar a criança pequenininha comer sozinha, porque ela vai sujar tudo. A gente pode triplicar isso pelas dificuldades, muitas vezes, que a família da pessoa com deficiência tem, sabendo que realmente ela vai ter suas dificuldades e com muita paciência e tolerância tu vai ter que dar a oportunidade para ela estar se testando. E quando ela consegue, pessoal, a vibração é da família e dela, porque ela viu que ela conseguiu. E se eu conseguir uma vez, eu vou conseguir outra. E ela se empodera, né? E aí ela vai conseguindo ver que ela consegue algumas coisas, né? Que é aquelas questões que a gente vê muito, assim, de pacientes que em alguns momentos eles conseguem ver a sua própria evolução e aí eles evoluem porque eles conseguem ver que eles têm potencialidade para algumas coisas, se vinculam a algum profissional que deu essa oportunidade e aí vão naquela terapia, de repente evoluem um pouco melhor. Precisam e têm o direito de brincarem, de participarem da evangelização, frequentarem os centros espíritas como membro efetivo. Passe, grupos de estudos, e aqui é o grande desafio para nós, né, gente? Vamos lá? O que hoje nós faríamos se começássemos a receber, né, uma turminha de criança com deficiência para evangelização, né? Para nós pensarmos se nós conseguiríamos, como é que a gente dá conta disso? Eles têm o direito como qualquer outro, né? Então esses desafios que se apresentam que é importante a gente pensar, porque isso é o dia a dia do todos para todos. Porque quando nós falamos, vamos falar da pessoa com deficiência, muitas vezes a gente pensa, fala, mas ela lá. Quando a gente traz para nós e as responsabilidades para nós, que eu acho que a gente começa a entender um pouco mais. Pode passar. O Ser Sua Família e Espiritualidade, já finalizando, né, a oportunizar tal participação com as retiradas de barreiras. A gente chama essas dificuldades de barreiras, que são as barreiras que impedem eles muitas vezes de se colocarem e de conseguir algumas coisas. Espaços acessíveis. Aqui a gente traz isso porque ainda está muito associado a acessibilidade à rampa. Mas eu queria dizer que acessibilidade são várias coisas, né? Hoje a gente pode se utilizar muito das nossas tecnologias, que são tantas, para benefício disso, né? Tem recursos de internet, tem aplicativos, onde em todos eles a gente pode estar
conectando para estar dando um atendimento melhor e qualidade de vida para eles. Muitas vezes esses recursos fazem com que, para nós é só um recurso, para eles faz com que eles tenham a independência e a autonomia, né? E esses espaços acessíveis, eu acho que hoje vocês estando aqui comigo, vocês já estão com uma acessibilidade, que é uma das principais que eu acho quando se fala de acessibilidade. Por lei a gente tem 6, e a principal para mim é a atitudinal. A gente tem que ter a atitude interna de querer mudar, querer ver com olhos diferentes isso, né? Eu como um ser social, um ser espírita, como posso estar refletindo sobre essa temática? Eu acho que isso é bem importante. Então aqui eu pensei em Libras para surdos. Como é que seria se nós os surdos conseguissem frequentar assim alguns centros espírita? Quero contar para vocês que a gente já tem 2 centros espírita em Porto Alegre, onde tem grupo de estudos específico para eles, né? E que bom, onde o grupo de estudo é só de surdos, e aí tem um dos instrutores, ele é surdo, e aí ele mesmo dá aula, né? Então, o quanto a gente está conseguindo evoluir em alguns movimentos. O congresso, né, Lori? O último congresso aqui no Espírita do Rio Grande do Sul. Teve tradução o tempo todo. Isso. Graças a Deus, né? Evangelizadores com habilidades para atender transtorno do espectro autista, deficiência intelectual. E aqui eu trouxe só esses 2 de recorte, por quê? Porque são os que mais... Tem professor aqui? Professor sabe, né? É o que mais impacta, assim, né? Porque cadeirante já chega de cadeira, eu vejo. Cego tá lá, eu vi que é cego, surdo também. Mas esses 2 me apavoram, porque eu não sei até que ponto e qual que é o limite. O que ele tá entendendo do que eu tô falando ou não? Como é que eu vou atender uma criança com um transtorno de espectro autista dentro do grupo de estudos, tanto adulto quanto infantil? Como que eu vou saber o que descompensa para ele? Bom, gente, falando com a família. Se tem algo que naquela pessoa tem algo que desorganiza ele mais facilmente, né? Pode passar. Então aqui eu trago para nós finalizarmos um pensamento que eu acho que é bem importante. As dificuldades que temos de vencer são a única forma verdadeira de evoluirmos intelectualmente e moralmente. Um sábio ditado diz que Deus dá a farinha, mas não amassa o pão. Temos de ser nós a mostrar a nós mesmos que somos capazes. Através da vontade e do trabalho desenvolvemos as nossas capacidades intelectuais. Os problemas devem, pois, ser encarados como desafios e uma segunda chance de nos aperfeiçoarmos. O que se ganha é valioso. Mais confiança, mais amor à vida, mais resistência para enfrentar as contrariedades, mais inteligência e mais otimismo no progresso. Acho que essa é o que eu queria dizer, e lembrando sempre que estamos em busca de um grande sentimento sempre, né? Já dizia, Jesus veio trazer, né? Que é o amor. Quando a gente vê tudo com morosidade, a gente consegue ver essa caminhada com melhor olhos. É isso. Obrigada. Posso acrescentar uma coisa? Claro. Em relação à parte de história, você estava falando no início sobre pessoas com deficiência, Idade Média, extermínio, aí tu falou do Holocausto, né? Bem antes do Holocausto, que é mais para metade da guerra, bem no início da Segunda Guerra, a Alemanha, para conseguir hospitais, que estavam aumentando o número de baixas na guerra, eles ordenaram o extermínio dos hospícios, todos. Bem no início da guerra, antes mesmo de ter extermínio dos campos com judeus, né? Que era para conseguir mais hospitais. E aí liquidou com todos que estavam dentro. Todas as pessoas, às vezes com mínima deficiência, com máximo, tudo foi ordenado extermínio. Poucos conseguiram se salvar, porque algumas famílias perceberam, foram avisadas e tiraram seus pacientes a tempo. Conseguiram tirar, mas foi o primeiro holocausto que dentro da Alemanha. Foi o extermínio geral. Lá em 33. Para conseguir abrir mais vagas em hospitais em função do aumento gradativo de baixas em campanha de feridas, né? Isso aconteceu bem no início da guerra. O senhor sabe que eu sempre gosto de trazer assim essas coisas que eu acho que
os judeus dizem muito, né, que o Holocausto deve ser lembrado para nunca mais acontecer. E eu gosto de trazer essas barbáries para a gente ver o que a gente vem melhorando. Hoje, a gente olha atravessado para eles, de vez em quando a gente até bate, mas não se extermina tanto como naquela época, né? Às vezes as pessoas dizem, eu não acredito mais na humanidade, eu não acredito mais, a humanidade está perdida. E eu digo, gente, nós íamos para as arenas e batia a palma e ver os nossos irmãos sendo comidos por leões. Hoje a gente se revolta quando alguém assalta e faz alguma barbárie, então a gente já está melhor. Então, assim, nós estamos nos evoluindo a passos. Claro que às vezes a gente sente assim, parece que a passos de tartaruga é pouco, né? Mas estamos, né? Eu acho que todas as mudanças elas são lentas nesse sentido. Tem uma musiquinha que diz a passos de formiga. Sem vontade. Eu já acho que quando eu observo aquela formiga, sabe, Inês, eu acho que ela anda tão rápido que às vezes fico com receio. O que ele quis dizer a passos de formiga? Sempre. Contínua, né? Porque Contínua. Formiga, né? É bem interessante a musiquinha, se a gente avaliar bem.